Olá, começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e eu tô tendo o prazer de receber aqui a melhor odontopediatra do Brasil, que é a doutora Meliane. Tudo bom? Prazer, né, Débora, estar presente aqui hoje. Fiquei muito feliz com o convite, até porque eu faço parte da sua família, né? Há muitos anos já. Então, a Luísa cresceu comigo. Eu acho que a odontopediatria é uma profissão linda justamente por isso, né? Que a gente começa desde pequenininha e acompanha esse crescimento todo, ter a confiança dos pais, né? Porque eu falo que os filhos são nossos maiores tesouros. E chegando o Dia das Mães, né? E os pais poder proporcionar essa confiança em nós, odontopediatras, né? Na nossa confiança do atendimento, tanto na parte, né, da prevenção, quanto da parte também emocional, né? Porque a gente trabalha ali o lado psicológico do atendimento da criança. Então, envolve vários assuntos, né? Mel, posso chamar de Mel? Sim. Mel, me fala, você é conhecida como ser a odontopediatra que ganha criança, né? Criança ali não tem medo. Como que surgiu essa ideia? Então, eu me formei em 2004. Já tenho 20 anos de formada, não faço as contas, né? Da minha idade. A OdontoKids tem 10 anos. E a OdontoKids foi um sonho justamente por isso, pelas dificuldades que a gente tinha na odontologia de fazer uma odontopediatria ser divertida. Então, eu criei um lema que era: a visita nunca pode ser tão divertida, né? Então, eu queria um espaço lúdico que atendesse todas as necessidades que os pais tinham, né? Desde o medo, do acolhimento da criança, de ser divertido, de trazer um momento de escovação da criança, né? Sendo uma forma divertida em casa e não uma forma que fosse trazer traumas, né? Tantos adultos com traumas. Então, a OdontoKids surgiu desse sonho. Então, eu falava que tinha 3 frases que me marcavam muito quando eu montei a OdontoKids, né? Que era entender, atender e encantar, né? Então, eu tinha que entender o que os pais me procuravam, né? Atender com todo carinho, de uma forma divertida e ainda mais encantar. Então, eu acho que a gente vê muito falando sobre a Disney, né? O conceito Disney nessas palestras, e eu acho que a gente acaba indo para o mesmo segmento, que né? Encantar a criança. E a partir do momento que ela encanta naquele atendimento, na confiança, a gente tem um resultado maravilhoso, né? E eu falo que é uma profissão que Deus me deu, que eu sou muito grata, que é atender as crianças, receber tanto amor, né? Então, a gente recebe tanto amor, tanto das crianças quanto dos pais. Então, sou muito grata a Deus por ter me dado esse dom, né? Ser odontopediatra. E assim, é impressionante, porque encanta mesmo as crianças, né? Você tem o dom, né? E tem que ter essa paciência, não tem? Eu falo que a odontopediatria, a gente são muitas profissões em uma só, né? Então, eu acabo fazendo todas as áreas da odontologia de um adulto, né? De uma forma na criança. E ainda tem que ser um pouco de psicologia. Pois é! De artista, né? Porque eu gosto de encenar, eu gosto de trazer personagens para a clínica. Então, eu gosto de trazer eventos. E eu acho que vem muito da minha criação. Eu fui criada numa casa... Meu pai era cirurgião plástico, médico, mas... Ele era um artista plástico, ele desenhava, eu faço escultura, então a destreza manual, né? A gente acaba sendo escultor, a gente fazer escultura nos dentes, né? Transformar aquele dente, né? Na beleza, na estética. Então, a gente acaba sendo um escultor, uma psicóloga e ainda o meio artista. Então, eu fui criada numa casa com muita fantasia, com muito... E eu acho que isso é uma coisa que está desaparecendo no ser humano hoje. Então, eu tento sempre trabalhar a questão de, né? O que a vida nos traz, né? E trazer aquele sentimento de criança, né? Então, eu falo que eu volto a ser uma criança ali, né? No mundo da imaginação, no mundo, né, de imaginar, de sonhar, de criar uma forma que vai ficar lembrado pro resto da vida, né? Então, eu acho que é isso. E assim que você aborda a ansiedade de uma criança, porque não tem só a criança, né, Mel? Porque até a mãe, o pai que chega ali, a gente chega ansioso também, porque tem um trauma, né? Assim, eu falo por mim, eu tive trauma. Então, a primeira vez que eu levei minha filha, eu também estava ansiosa. Como que você aborda a ansiedade da criança e dos pais ali na hora? Então, eu falo que a ansiedade vem dos pais, né? Então, eu falo que os pais... tem isso, né? Eu tenho que atender os pais também, porque a gente tem que dar segurança para os pais, trabalhar a ansiedade dele, tirar o medo dele, né? Muitos pais me perguntam, você me atende, tia Mel? Posso voltar a ser criança, né? E a gente trabalhar o medo e a ansiedade, que eu acho que são 2 coisas que vêm. São coisas diferentes na psicologia. O medo, ele pode vir, né, de vários fatores,
e gerar uma ansiedade. Então, não só porque ele foi num dentista e teve uma conduta ruim, né? Uma memória ruim do dentista, mas às vezes ele foi uma criança que foi muito internado, passou por hospitais. Então, apagar aquelas memórias negativas que não associam a imagem ruim com o dentista. Então, eu tentei criar muito isso, né? Brincando, contando história. Então, lá você sabe, né? A gente veste de dentista, a gente brinca de dentista, a gente conta histórias. E para tirar essa ansiedade da criança. Então, minha primeira consulta é 1 hora de consulta. Porque primeiro eu tenho que conquistar a criança, né? Brincar com ela. Aí, enquanto ela tá brincando, eu vou conversar com o pai. Eu tenho que entender o pai, né? E tirar todos os medos, ansiedades, depositar confiança. Porque se o pai confia em mim, ele passa a confiança pro filho. Isso me ajuda muito, né? E a gente sempre coloca a questão do brindezinho no final, que eu acho que é essencial, né? Uma lembrancinha sempre é marcada. Eu comportei bem, eu ganhei uma medalha de bom comportamento, eu ganhei um certificado, eu ganhei uma lembrancinha. E ele vai falar, uai, eu chorei, mas não doeu, né? A pasta era gostosa, minha mãe estava feliz e ainda ganhei um presente. Ganhou um presente, né? Então, isso vai trazer na memória dela sempre coisas positivas. Então, eu sempre tento trabalhar toda essa psicologia, né? Então, a gente odontopediatra vira uma psicóloga, né? Então, eu tento trabalhar todos esses lados, até dos pais. Porque os pais é os que eu mais tenho que preocupar. Enquanto a mãe está segura, a criança vai estar segura. Então, depende muito, muito dos pais também, nessa hora, tá? Os pais mostrarem segurança. E palavras certas, né? Também na hora do atendimento. Uma palavra errada, eu perco todo o condicionamento da criança, né? Então, se a gente faz o lúdico ali, ela não vê o que está acontecendo, ela não sente dor, ela deixa. Então, a gente tem que trabalhar muito com a idade. Eu falo que cada paciente, ele é individual. Cada paciente, o atendimento, a abordagem, uma forma de falar, né? Termos técnicos e termos de criança. Então, é igual a bactéria, chama Streptococcus mutans. Eu chamo de Zezeca, né? Fica muito mais fácil, né? O refletor, eu falo que é o sol. Então, a gente faz uma mágica no sol, né? Então, tudo a gente coloca nomes. O ácido fosfórico é para limpar o dentinho. A gente fala que é o shampoo azul da Frozen. Então, a gente usa muito termos mais para criança mesmo, criativos, que ela vai achar aquilo legal, né? Sem assustar, né? É isso mesmo. E é muito gostoso, assim, eu falo porque eu levo minha filha lá, a gente entra também no mundo, né? Os pais entram no mundo e a gente sai satisfeito, porque vê que a criança não tem medo. Tanto que hoje em dia a Luísa pede, mãe, não tá na hora de ir lá na Tia Mel? Fico tão feliz. É muito legal. Mel, e quanto que começa, que a gente tem que começar a levar os filhos para olhar os dentinhos? É desde o pré-natal? Quando que é? Então, antigamente nós falávamos assim, quando eu vou levar meu filho no odontopediatra, né? Para começar, eu levava no dentista, vou levar no meu dentista de adulto. E a gente começou muito, eu acho, graças ao Instagram, o Google, o YouTube, a gente começou a mostrar muito a força da odontopediatria, né? Da importância de um atendimento personalizado para criança, específico. E a gente falava que era a partir dos primeiros dentinhos. Hoje, a gente já está trabalhando uma fase de pré-natal, tá? Então, até sábado, estou fazendo uma palestra bem legal com umas pediatras, toda uma equipe, sobre o pré-natal odontológico. E tá vindo aí o Dia das Mães, né? Isso! Então, eu acho que é uma homenagem para as mães, para nós, porque a gente se sente tão culpada de tanta coisa. E tem mais uma pra gente sentir culpada, tá? Os dentinhos descidos começam a formar na gestação da mãe, né? Mesmo! Então, começa aí nossa responsabilidade como mãe, né? Nossos hábitos alimentares, nosso cuidado no pré-natal. Então, estamos bastante promovendo essa parte de educação desde o pré-natal odontológico, né? Para quem não sabe, os dentinhos descidos, que são os dentinhos conhecidos como de leite, eles são formados, começam a ser formados entre sexta e sétima semana de vida uterina, né? Que a gente mal sabe que tá grávida, tá formando os dentinhos descidos. E para a importância deles serem fortes, a gente precisa de quê? De ácido fólico, não só para os ossos, como para os dentes, né? De ter uma alimentação saudável. Então, isso interfere muito. Então, já começa tudo desde da formação da criança. Nossa, da criança. E é uma coisa que quase ninguém sabe, né? Pouco divulgado, né? Os dentes permanentes também, logo em seguida, começam a ser formados também na gestação da mãe, né? Então, se a gente quer cuidar dos dentinhos dos nossos filhos, vamos procurar o dentista desde a gestação. Então, a gente está falando muito disso, né? Que legal. E assim, como que a gente aborda esse cuidado preventivo nas crianças mesmo, depois que a criança nasce? Aí tá entrando naquela fase 5, 6 anos que começa a ser mais independente, né? Que antes a mãe escova. Como que a gente aborda isso?
Então, a primeira consulta, quando a gente fala no dentista, né, que é até nos primeiros 2 dentinhos, quando nascem, a gente também está falando muito sobre a questão da avaliação da boquinha em geral do bebê. Então, hoje a gente está falando muito sobre a frenectomia, da avaliação do freio labial e lingual da criança, que atrapalha a fala, atrapalha a amamentação, deglutição, engasgo, então a gente já começa essa avaliação daí. Então, até 1 aninho de idade, é uma consulta mais para orientação, para os pais mesmos, né? Orientação e avaliação que a gente pode evitar N coisas no futuro. Depois começa a fase até os 4 aninhos, né? Que tem todos os dentinhos de leite já, que é responsabilidade exclusiva da mãe também. E aí a criança começa a trocar os dentinhos lá pelos 6 anos, né? E às vezes já tá maiorzinha, quer ter uma responsabilidade, a gente quer passar para eles fazerem, né? E é onde é nossa conduta, né? De querer tornar eles independentes. E às vezes todo aquele cuidado que nós tivemos desde bebezinho, né? Mesmo sem edêntulos, sem dentes, até a fase do dente descido, vem os permanentes, que são para sempre, e a gente deixa a responsabilidade para a criança. E aí que começa a aparecer algumas cáries, lesões de mancha branca. Então, eu falo que cada criança é específica. Essa responsabilidade é exclusiva dos pais. Eu acho que até eles se tornarem altamente responsáveis pela coordenação, a gente tem que dar uma vistoriada, A gente tem que vistoriar. Até mais ou menos com 11 anos, por aí tem que estar dando ainda uma fiscalizada. Sim, depois. Eu acho que até uns 12 aninhos ainda, eles não têm maturidade ainda para ter esses cuidados, né? E quantas vezes no dia a gente tem que escovar o dentinho da criança? 1 vez, 2 vezes ou 3 vezes? Aí depende de cada faixa etária. Então, a gente tem, desde o bebê dentro, né, de limpar a cavidade bucal do bebê, depois vem as escovinhas, as pastas e a questão de quantidade. Então, os menorzinhos, né, quando tem 2 dentinhos, já tem almoço e janta, a gente fala 2 vezes por dia, depois começa as várias refeições, que passa para 3 vezes ao dia, né? E aí a gente vai entrar no assunto da bactéria, da cárie, né, a doença cárie, é uma doença, e essa doença, a gente fala, por que é uma doença? Porque assim que ela está instalada na cavidade bucal, prevenções, né, escovações para remover aquele biofilme que a gente vai conseguir evitar a doença da cárie. Então, tia Mel, meu filho escova mais que 3 vezes. Ótimo, né? Então, eu prefiro que ele coma e escova o dente do que comer várias horas seguidas, né? A cárie é uma acidez, uma perda de mineral. Então, se eu tenho uma acidez na saliva, né? Se ele come várias vezes ao dia e ele só escova 2, ele tem mais chances de ter a doença cárie. Se ele come as 3 refeições e escova as 3 refeições, ótimo. Então, se você comeu e tirou biofilme, o que faz a cárie produzir é a placa. Então, se a gente comeu, você pode comer até um doce, por exemplo. Se eu comi um doce e escovei o dente após, eu já removi aquele açúcar, aquele biofilme. Então, tia Mel, então não pode comer doce? Pode, desde que escova os dentes. Então, eu acho que a doença cárie está mais ligada na questão da remoção da placa do biofilme, né? E a alimentação cariogênica, se ela for feita de uma forma que comeu e escovou, né? Tá tudo ok. Agora, se ela comer várias vezes ao dia, ela tá deixando o biofilme mais na placa no dente, deixando a salivação mais ácida, é onde a doença da cárie prolifera, né? E, Mel, e o hábito de chupar o dedo? A gente tira ou não tira, chupar chupeta, mantém, não mantém? O que a gente pode fazer? Essa é uma polêmica, né? Qual que é o melhor mito? Dedo ou chupeta, né? Isso. E aí e é muito fácil também eu falo que depois que eu fui mãe, eu comecei a entender a outra mãe. Então, às vezes chegava uma criança com uma chupeta, com 3 anos, 4 anos na boca, e a mãe, doutora, vai brigar comigo, meu filho tá com chupeta, e aí? Então, a gente tem que entender o que ela tá passando naquele momento, se ela tem um bebezinho em casa, né? Teve a época da pandemia também, que foi uma fase difícil para as pessoas, e a gente sabe que entre o dedo e a chupeta, com certeza a chupeta é mais fácil da remoção, né? E o dedo é muito mais difícil, é um ato involuntário para dormir. Então, hoje existem várias bases amargas, né? Tem um da Sugform, daquela da Oral Wipes, que é uma farmácia de São Paulo, que produziu um líquidozinho que você coloca no dedo, é uma basezinha amarga, para a criança colocar, sentir um gostinho. Mas tem hábitos que a criança, né, mesmo amarga, ela tá lá chupando o dedinho. Então, de ocupar a mão com objeto, né, para ela evitar, né, inconscientemente trabalhando o ato de vontade de colocar o dedinho, pegar um objeto, passar uma base amarga, né? A chupeta seria da mesma forma. Hoje existem vários tipos de chupetas. Hoje a chupeta, para mim, que estraga menos os dentes, né? Seria a chupeta Man Perfect, que ela é mais achatadinha. Então, tem um vedamento labial melhor, né?
ela é mais larga, então lembra que o palato, a gente tem uma sutura que faz expansão do palato, então quanto mais larga, melhor para o palato. Eu vejo muitas mães falando, eu vou continuar com a chupeta de bebê para ela largar. Piora, porque quanto menorzinho, mais afunda o palato. Então a gente tem uma sutura. Se eu coloco o menorzinho, eu tô afundando, eu tô fazendo igual o dedo, né? Quanto mais larga, eu tô fazendo uma expansão, uma ortopedia no osso. Então o rostinho da criança tá crescendo, né? Então a gente tem a mandíbula, que é um osso móvel, a maxila, que é um osso fixo, e eu preciso... Por que a gente trabalha muito a mastigação da criança? Quanto ela mais mastiga, mais a gente consegue ter um crescimento ósseo. Até a questão de mastigação de um lado só. Se eu mastigo só de um lado, eu deixo esse lado mais forte, esse mais flácido, né? A questão da língua hipotônica. Uma língua hipotônica também deixa um palato mais, né, mais flácido. Então, a gente trabalha muito a mastigação. Então, se a chupeta foi introduzida de uma forma correta, né? Entre aspas, né? Porque eu precisei usar a chupeta no meu filho, foi a forma que ele tinha de dormir, eu não conseguia dormir, então ficava no meu peito, coloquei a chupeta. Se a gente tira cedo, então se a gente fala que se a gente tirar a chupeta cedo, dá só na hora do soninho, da vacina, o que estraga os dentes é o hábito chupeta o dia todo. Então se tiver pouco, e ao mesmo tempo para retirar a mesma forma. Eu não posso tirar a chupeta de uma vez. Meu filho usa chupeta, e aí? Né? Eu vou reduzindo, deixa só na hora do som, da vacina, quando ele tiver um dentinho nascendo. Até para não causar trauma, né? Isso, porque mexe com o psicológico da criança. Então, eu vou reduzindo, furando, né? Pondo um gostinho amargo na chupeta, até ela se desligando daquele hábito dela, né? Que nós colocamos, né? Mas não vamos julgar as mães, porque, né, cada mãe tem sua necessidade. E como meu filho mais velho já usou chupeta até 1 ano e meio, tirei na hora certa, a arcada dele é linda. Como tem outras crianças que nunca usaram chupetas e tem uma deformidade no palato. E a gente sabe que tem fatores, né, genéticos, né? Minha arcada puxou do pai, da mãe, uma arcada mais fechadinha, o palato mais côncavo. Tem a questão da respiração. Então, tia Mel, eu tirei minha chupeta do meu filho, ele continua com o palato fundo. Então, vamos ver como é que tá as vias aéreas, como que ele tem adenoide, ele tem amígdala, isso influencia também. Ele tem uma língua flácida, isso influencia também na arcada. Ele só come pastoso, vamos começar a trabalhar a mastigação. Então, eu falo que a odontopediatria, nessa parte de parte óssea, está muito ligada com o otorrino, tá? Com fono, né? E com ortopedia, que são os aparelhos ortopédicos. Então, não é só a chupeta que vai fazer isso, são vários fatores também que pode deformar a arcada da criança. É a importância, né, doutora, da gente procurar um profissional habilitado desde cedo para orientar, né? Porque às vezes a gente escuta muito, são muitos mitos e vai e tira a chupeta da criança, causa um trauma e a criança não quer ficar sem a chupeta de jeito nenhum, então compra uma chupeta errada, né, e vai mantendo. A gente tem que estar sempre procurando, não é? Porque assim, a gente, hoje é fácil, né? Você joga no Google, tem muitas informações, no YouTube. E só que eu acho que cada paciente é específico, né? A gente tem que avaliar ele como todo. Eu tenho que olhar não só a questão né, da quantidade que ele usa, de tempo que ele usa a chupeta, como fator emocional dele, como aquilo é tão, né? Ele sente falta, é eu que estou colocando, é a mãe que está colocando, ou é ele mesmo que tem uma necessidade grande? Como é que está a questão respiratória? Tem um conjunto de fatores. Então, eu acho que o ideal é levar no odontopediatra para ele avaliar a criança, ver toda, né? Fazer uma anamnese bem feita, todas as perguntas, e está caminhando, né, para o especialista específico de cada área. Então, se uma criança, tia Mel, usou chupeta, depois coloca o aparelho, por exemplo. Ok, mas até lá, até usar o aparelho, que é com 5, 6 anos, o aparelho ortopédico, ele vai expandir a arcada da criança, até lá quantos problemas ele já passou, né? Ele teve, a chupeta fica em cima da língua. Então, atrapalha a musculatura da língua, deixa uma língua mais flácida, que é a hipotonicidade dela. Então, eu tenho que trabalhar a fono, né? Aí, eu prejudico a alimentação, porque ela não quer engolir, ela tem uma dificuldade de engolir. Se eu também vou pôr o aparelho, ela não respira bem, como que eu coloco um aparelho se ela tem uma adenoide? Então, é uma avaliação completa, sabe? Então, no pediatra, a gente consegue fazer uma anamnese, avaliar a criança, todo o seu perfil, tanto do emocional dela, né? E tanto a questão também da parte fisiológica, se realmente ela precisa de um outro profissional, né, para intervir. E quando começa a nascer os dentes? Quando os dentes começam a nascer e quando eles começam a perder os dentes de leite e para ir
pro permanente? Porque eu lembro que quando a minha filha era pequenininha, eu ficava assim, meu Deus do céu, tá inchadinha a gengiva, será que tá nascendo, não tá nascendo? Quando que começa a nascer? Então, os dentes são formados, né, durante a gestação, né? E a gente sabe que existem dentes natais e neonatais, né? Então, tem bebês que já nascem com dente, são os dentes natais. E depois eles aparecem, que chamam de dentes neonatais. Esses dentes são supranumerados, que supranumerados é um dente a mais, né? Eles não têm nem raiz. Então, esse dente, geralmente, quando a gente vê um bebê com dente ou nasceu um dente logo após, tem que ser removido esse dente, tá? Pode engolir. E na literatura, os dentinhos nascem com 6 meses de vida, mas eu tô tendo uma janela, assim, hoje, acho que tem mudanças, né? Já peguei bebê com 4 meses, nascendo dente. Sério? E já peguei bebê com 1 ano e pouco, sem ter dente na boca, né? Isso é muito individual, de cada indivíduo, mas a literatura seria com 6 meses, né? E a troca do dente permanente com 6 anos também. Então, isso é muito... Eu tô pegando paciente também trocando dente com 4 anos, né? E outros com 6, 7 anos. Então, depende muito da parte óssea, do crescimento ósseo da criança. Crianças que são mais desenvolvidas, têm um crescimento ósseo mais rápido, né? Ela vai ter uma dentição de troca de dente mais rápidas também. E quando eu posso preocupar, doutora, eu fui escovar o dente da minha filha ou do meu filho, vi uma manchinha preta. Eu tenho que correr pro odontopediatra, ou então tá mordendo e tá reclamando que tá doendo. Eu tenho que correr, é isso? Então, por isso que eu falo a importância da prevenção, né? Que a prevenção a gente consegue avaliar com uma luz, né? Todo o equipamento que em casa a gente não consegue visualizar. A gente falava muito das cáries serem as escuras, serem nossa preocupação maior. Então, a cárie começa com uma mancha branca, que é uma perda de mineral do dente. Essa mancha branca, hoje, a gente tenta paralisar ela. E ela pode evoluir para um escuro, que é uma defesa do dente. Então, hoje a gente não fura mais pontinho branco, pontinho preto, a gente preserva, né? A gente só começa a preocupar mais quando ela está em atividade, que é tecido mole. Então, eu acho que a prevenção sempre é o melhor, né? Quando você descobriu no início, já vai no odontopediatra, que a gente consegue reduzir, né? Essas manchas brancas e não evoluir para uma doença da cárie, né? Mas é um iniciozinho de um iniciozinho. E quais são os procedimentos que mais são utilizados, assim, são mais feitos numa criança? Então, hoje a gente, graças a Deus, a gente está conseguindo muita prevenção, né? Que a prevenção é a profilaxia, com uma pasta profiláxica que remove mais o biofilme, uma placa mais durinha, mais aderente, que a gente não consegue fazer no dia a dia com a escova tradicional. Seria a limpeza mesmo. A limpeza, A aplicação de flúor, que a gente sabe, né? Que até hoje tem a polêmica do flúor, mas a gente sabe que o flúor, né? Tanto na água de abastecimento, quanto na pasta de dente, é ainda o mais importante para evitar a doença da cárie. Por quê? Porque ele entra na nossa saliva e ele está sendo liberado ali constantemente, né? Lógico, tem a questão de quantidade de flúor que a gente pode ingerir, né? De cada paciente. Então, tem a questão da aplicação do flúor, que é muito importante no consultório e a orientação dele em casa. Hoje a gente tem os vernizes também que a gente passa para fortalecer uma manchinha branca, né? Temos os selantes também, que são procedimentos para selar sulcos e fissura dos dentes mais profundos, para evitar que aquele alimento entre, né? E tem maior dificuldade de remover em casa com uma escova, então ele protege um pouquinho mais, né? Estou pegando muita extração em dentinho de tecido que nasce por trás, eu acho que talvez pela alimentação mais pastosa, né? O medo de amolecer e acaba nascendo por trás do dentinho. E hoje as pessoas também estão procurando muito para a parte de ortopedia, né? Aparelhos ortopédicos, né? Que você colocando no aparelho uma criança menorzinha, de 5, 6 anos, a gente consegue corrigir a parte óssea que está em crescimento rápido, sem dor, né? Promovendo até uma simetria de face mesmo, simetria, evitando um bullying, né? Usando até a parte psicológica da criança. Então, a gente também está tendo muita procura na parte de ortopedia também, que são os aparelhos ortopédicos. Ai, que ótimo. Doutora Mel, agora nós vamos por um mitos e verdades. Vamos lá? Vamos. É verdade que o leite materno ajuda a proteger os dentes de leite das cáries? Então, hoje a gente está numa campanha de amamentação bem forte, porque a gente sabe da dificuldade, né? Que é amamentar-se, doar ali, né? Chegando o Dia das Mães, né? E só que a gente sabe que qualquer alimento, né? Que fique ali na cavidade bucal do bebê com dente, né? Dentro já,
ela provoca um biofilme e pode provocar uma cárie. Então, mesmo bebês que mamam exclusivo no peito, tem que fazer higienização dos dentinhos também. Olha só, então tem que dar uma limpadinha com gás, alguma coisa assim. Então, se tiver os dentinhos, já é a própria escova também. Escova e pasta de já, dente. Olha só. E remover, ou com a gás e água filtrada. Hoje existe um produto que eu amo, que é o Inforal, né? De uma professora minha, Marcia Mar de São Paulo. Vai estar até no meu evento agora também. E ela desenvolveu um produto bem natural, né? Para as mães hoje que procuram coisas naturais. Que é com tea tree, petitgram, óleos essenciais. Que ele é antifúngico, antibactericida e antiviral. Legal. Então, ele vem no spray que você bate na gazezinha. Ou vem nos lencinhos. Que você higieniza a boca do bebê, né? Olha só. Então, eu faço uma higienização. E ele tem um fator a mais, que é a camomila. Que acalma o dentinho que está nascendo também. Então, eu adoro esses produtos. Existe produto para limpar a boca de bebê? Existe, né? Que é o Inforal, tem o Instagram dela, já está há mais de 30 anos no mercado com esse produto. É um produto pouco divulgado. E eu falo que eu tô aqui, eu conheci ela em São Paulo, quando eu ficava ponte aérea em São Paulo. E trouxe muito para Goiânia e é meu preferido hoje em dia para os bebês. Que coisa boa! E me fala, criança pequena nunca deve usar creme dental com flúor, mito ou verdade? É a polêmica, né? Então, eu formei há 20 anos atrás, que a gente tinha um medo, né, da questão da fluorose. O que é a fluorose, né, para as pessoas entenderem? Então, os dentinhos, eles estão sendo formados. Começa a formação na gestação e eles terminam de formar até uns 4 aninhos de idade. Se eu tirar uma radiografia de uma criança de 4, 5 anos, eu já vejo o esmalte, aquela parte da coroa do dente permanente já formado. Então, durante essa formação, se eu tiver uma injeção excessiva de flúor, né? Excessiva mesmo. Antigamente o pessoal pegava Tandy, que é gostosa, comia pasta, né? E ingeria água da pia do chuveiro, que tem flúor, né? E aí, essa injeção aumentada do flúor, ficando na saliva, provoca um defeito no esmalte do dente permanente, que nasce com uma mancha que chama fluorose. Isso, uma manchinha branca, não é? E geralmente são dentes homólogos, que dentes homólogos são parceirinhos, então sempre nasce os 2 incisivos inferiores, os 2 centrais superiores, os molares, são grupos de formações. E geralmente vão ser nesses grupos de formações de dentes, né? Então a gente tinha muito medo de flúor, foi quando surgiu várias pastas sem flúor. Mas teria o xilitol, que foi a Veleda, hoje a Malvatriquides, a Bitufo, várias pastas de dentes não tinham flúor, mas tinha o xilitol. O xilitol também, eu amo o xilitol, que o xilitol, o pessoal fala, mas é um adoçante, né? Então, o xilitol é um adoçante de plantas, né? Como assim? Então, o xilitol, ele foi descoberto, é tirado de plantas, frutas, vegetais. Ele tem um sabor muito parecido com açúcar. Pode ser usado por diabéticos, né? Então, foi a primeira forma dele, foi o uso adoçantes. Hoje a gente encontra nas pastas de dentes, né? Em lencinho de xilitol, para limpar a boca de bebê também com lencinho de xilitol. E a criança gosta, porque é docinho, né? E que é aceitável, né, para ela. E o xilitol, a gente descobriu que ele inibe a bactéria, o crescimento. A bactéria não consegue metabolizar e ela morre no percurso. Que coisa boa. Então eu falo que limpa os dentes, né? E o xilitol tá nos chicletes Trident, né? Que pros maiorzinhos eu libero. Que ótimo. E também agora tem umas balinhas. Acho que tem uma balinha Valda também que já tem xilitol. Eu falei, todas as balinhas podia criar, né? Xilitol. As mães agradeceriam. E aí vem a questão do flúor, né? Então hoje já tem pesquisas mandando passar primeiro o dentinho do bebê, 1 para 1.000, chama 1 para 100 ppm de flúor, né? E essa quantidade de um grão de arroz, um grão cru de arroz, bem pouquinho. Então, essa quantidade minúscula de quantidade de flúor, se você escovar, ela vai ficar na saliva do bebê, vai proteger o dente dele e não vai afetar o permanente. O difícil é, na prática, a gente conseguir. Então, eu falo cada paciente individualizado, né? Eu falo para os pais, sempre tem 2 pastas, tem uma sem flúor com xilitol para ela comer, para ela brincar, para ela criar a coordenação dela, a com flúor supervisionada com adulto, né? E tem uma rede também na Natureba hoje, que já é contra o flúor, só que até hoje a gente não conseguiu ter um produto mais eficaz para a doença da cárie ainda. Então, a gente ainda continua com flúor no consultório e em casa. Doutora, me fala outra coisa. Cuidador, cuidadora, mãe, pai, babá, que come na colher e dá na mesma colher para a criança. Come e dá. É perigoso, não é? Pode causar cárie. Passa, por exemplo, eu tô com cárie, como na mesma colher, né? É transmissível. Então, por muito tempo acreditava que a cárie é uma doença infecto-contagiosa,
que ela passava de uma pessoa para outra, e ela é polêmica, né? Hoje acredita que não. A doença cárie, ela tem que ter o biofilme, ela tem que ter a plaquinha no dente, o restinho de alimento no dente para ela se conseguir proliferar, né? Então, a doença cárie, ela não passa de uma pessoa para outra, tá? Mas lógico que os cuidados de soprar a comidinha, passar, são outros tipos de bactérias, né? Então, de um cuidado maior, não só com a doença da cárie. Essa doença da cárie, ela não passa, não é transmissível, tá? Como se acreditava antigamente. Mas a questão de soprar, a gente tem que ter um cuidado, né? Pela de saúde, higiene, né? Até porque uma gripe, né? Um vírus pode ser transmitido, aí sim, né? Então, a gente sempre tem que evitar, até beijar na boca da criança, né? Até soprar comidinha. Eu falo para as pessoas que cuidam também, tem uma higienização bucal boa, não que vai passar a doença da cárie, mas por outras bactérias e outros vírus também, tá? Mas hoje não tem essa polêmica. É bom. Essa é nova, né? Doutora, outra coisa, você tem um trabalho muito legal nas escolas, né? A gente vê no seu Instagram, no Instagram do Odonto Kids, você leva informação nas escolas. Isso é importante? Então, eu sempre, quando eu comecei a odontopediatria, e eu comecei fazendo palestras, né, nas escolas. E eu comecei nesses 20 anos de profissão, eu vi tanto que é importante a palestra na escola, né? Tanto que qualquer informação, não só de odontologia, né, de higienização bucal, mas todo o tema que é levado para a escola, tanto que é absorvido pelas crianças. Então, quando eu vou lá, até porque eu levo meu material todo lúdico, né, meus personagens, e coloco eles para atender o pacientezinho, meus bichinhos de dentes lá, né, meus fantochezinhos. Então, eles começam a entender a importância, começam a perder o medo, e leva para a mãe, para os pais, eles repassam isso tudo para os pais. Então, eles levam uma informação muito importante para dentro de casa. Olha, eu fui na escola e a tia Mel me ensinou que tem que fazer assim, tem que escovar tantas vezes por dia. E eu falo que eu tenho filho, né? A gente fala lá em casa, entra no ouvido e sai no outro. E quando um profissional fala... é outra história. Eles escutam, absorvem mais. Então, quando eu pego um paciente que me viu a primeira vez numa palestra, e a mãe vai até por isso também, a mãe fala, nossa, meu filho ficou encantado e queria vir você. Primeiro passo, ele já não tem mais medo de um dentista, né? Eu já criei uma psicologia para ele positiva. E aí ele já vem condicionado, né, que me ajuda muito. Já trouxe uma informação para os pais da importância de cuidar dos dentes. Então eu tenho um resultado muito melhor com as palestras, né? Então eu falo que é uma coisa que eu nunca deixei de fazer, que é muito importante. E eu acho que levar para as escolas tanto o assunto saúde bucal como outros assuntos é muito importante para a criança, né? Perder o medo e acostumar, isso é muito bom. Doutora, foi muito bom te receber aqui, já passou nosso tempo, passa rápido. Se deixar, né, tanto assunto, né? E eu quero agradecer mais uma vez você e sua família, a Luísa, né, que vi crescer, cuidei dos dentinhos delas, a gente tá lindos, né, Luísa? A gente que agradece. E fazer parte desse dia, levar informações para as pessoas, né, levar informação que tanto que é importante, é visita na odontopediatra, agora do pré-natal também odontológico. Isso. Obrigada pela confiança sempre, viu? Muito amor por vocês e pela sua família. Eu que agradeço, sempre muito bom. E vou te chamar mais vezes, viu? Porque a gente tem muito assunto aqui. Muito assunto, né? E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.